Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Avatar, o detetive dobrador de ar. Parte 1. Capítulo 1. Um clarão cortou o ar, iluminando a escuridão da noite e chamando a atenção de todos que ainda estavam acordados à meia-noite. Isso era especialmente verdade para aqueles que contrabandeavam drogas sob a roupa e para os homens e mulheres no dirigível que descia do céu. O que está acontecendo? Olhe para o céu. A polícia. Alguém deve tê-los alertado sobre nossa localização. Talvez sejam apenas fogos de artifício. Que tipo de idiota estaria brincando com isso hoje em dia? E aquele é o dirigível deles. Temos um dedo duro entre nós. Os membros da tríade entraram em pânico e se dispersaram, abandonando o trabalho. Do dirigível, um grupo de homens e mulheres saltou. Estavam cobertos por pesadas armaduras de metal, mas o peso não parecia incomodá-los. Fios metálicos estendiam-se de suas braçadeiras, prendendo-os à nave e permitindo que descessem graciosamente ao solo sem ferimentos. Para observadores externos, os fios poderiam parecer algum tipo de tecnologia, mas tratava-se de uma técnica de subdobra chamada dobra de metal. Akashi acendeu um cigarro enquanto olhava para o céu. Alguns policiais pousaram ao lado dele. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos verdes passou por ele e disse: "Bom trabalho, Akashi." "É um prazer servir, chefe", respondeu Akashi. Ele estava com eles. Mas como não era um alcoólatra, não podia trabalhar em campo. Então ele era um policial civil, fazendo trabalho de detetive e às vezes se infiltrando nas tríades para ajudar a desmantelar suas operações. Pagava melhor do que trabalhar na polícia de trânsito. "Agora fiquem aqui até que os derrubemos", disse o chefe. "E parem de fumar essa merda." Akashi revirou os olhos e apagou o cigarro. Quando o chefe entrou no prédio, pegou outro e acendeu. Não é como se ela pudesse realmente dizer a ele o que fazer só porque era chefe dele. E depois de trabalhar disfarçado durante o último mês, ele não via por que deveria se privar de qualquer prazer. Bom, andar com as tríades não era exatamente entediante. Eles tinham bebidas, drogas, mais bebidas e mulheres. E para provar que era um dos membros da gangue, ele teve que participar de tudo. Bom, pelo menos eu os peguei no dia do contrabando. Agora posso aproveitar 2 semanas de férias remuneradas. Embora tivesse sido melhor se eu tivesse esperado eles venderem as drogas e ficado com uma parte do dinheiro, mas minha consciência não me permitiu fazer isso. Puta merda, eu sou uma boa pessoa. Ele olhou para o céu, para a lua, que de repente ficou turva como se um incêndio de grandes proporções estivesse distorcendo a luz e sua visão. Akashi piscou algumas vezes e olhou para o chão. Era a cena perfeita. Membros da tríade se dispersando em todas as direções com pesados fios de metal voando atrás deles. De qualquer forma, não havia muitos dominadores de fogo por ali para causar muito estrago. Uma pontada de dor atingiu sua cabeça. Akashi entrou em pânico por um segundo, pensando que estava ficando doente. Mas ele não fazia a menor ideia de que os sintomas estavam apenas começando. Ele cambaleou para frente e para trás, incapaz de manter o equilíbrio. Desabou e agarrou-se à coisa mais próxima, que por acaso era o chão em que estava ou teto. De repente a realidade pareceu irreal. Ondas de lembranças inundaram sua mente. Impossível. Eu não usei drogas. Sua identidade mudou para um novo nome, Bob. Um nome que nunca deveria ter pertencido a este mundo. Merda. De repente, ele se sentiu extremamente confuso. 2 memórias de 2 vidas diferentes, 2 mundos diferentes, entraram em conflito dentro dele. Ele não sabia se era Akashi quem havia despertado as memórias de Bob, ou Bob, que havia transmigrado para este mundo. Ele era policial no mundo anterior, sendo que este mundo era chamado de Mundo de Avatar, a lenda de Aang, ou a lenda de Korra para ser mais preciso. Havia muitas semelhanças entre a história deste mundo e o desenho animado de sua vida anterior. Espere um segundo. Eu me lembro da última coisa que aconteceu. Akashi olhou para a própria mão. Do ponto de vista de Bob, ele tinha acabado de configurar um novo jogo em seu escritório antes de transmigrar para este mundo, com suas memórias intactas. O chefe de polícia namorava o vereador Tenzin. Isso é algo que eu nunca soube. Não é importante. Mas conheço gente que adoraria fofocar sobre isso. Aparentemente, eu configurei as opções do novo jogo. Um jogo que diz ter mundos e classes ilimitadas para escolher. Um jogo desse só deveria rodar em um PC quântico. Eu devia ter percebido que era uma fraude. Ele se lembrou de ter escolhido o mundo de A Lenda de Korra na dificuldade alta, como um dobrador de ar iniciante, porque planejava explorar outros mundos e descobrir o jogo. Com o modo história foi iniciado. Nome, Akashi. Nível, 1. Classe, dominador de ar. Pontos de habilidade, 0. Pontos de atributo, 0. Árvores de habilidades. Dominação do ar, nível 1. Habilidades, nenhum. De repente, Akashi olhou para o céu e riu. Por mais confusa que fosse a situação, ele estava feliz por não ter começado diretamente no mundo em que originalmente queria jogar. Se isso fosse apenas uma pegadinha aleatória do ser homem aleatório, ele teria ganhado na loteria. Porque inicialmente ele planejava escolher um universo crossover que incluísse o jogo Souls como um Hollow, ou algo como Dragon Ball ou Ataque a um Titã. Que bom, pensou ele. Parecia que Akashi havia superado a crise de identidade pela qual acabará de passar. Ele era tanto Akashi quanto Bob. O primeiro era resultado da escolha do segundo. Mas, de novo, sua felicidade durou pouco. Estou no mundo onde o último dobrador de ar teve um filho que também é dobrador de ar. Se as coisas se complicarem, como vou me explicar? Mas pensando bem, por que eu precisaria me explicar? Não é como se fossem cortar meu salário se descobrirem. Mesmo assim, vou atrair muita atenção de qualquer jeito. Por outro lado, isso pode ser tão benéfico quanto perigoso. Cara, preciso de um tempo para pensar seriamente se devo ou não me revelar como um dobrador de ar. Isso seria uma notícia bombástica. Akashi se levantou e coçou a nuca, tentando calcular as possíveis consequências de suas ações. Mas, de repente, suas opções se reduziram ao ouvir uma voz familiar. Akashi.
Seu dedo duro de merda, disse um homem corpulento, de cabelos negros e olhos verdes. Akashi virou-se lentamente para olhá-lo. E aí Zazu cumprimentou ele. Como vai o chefe? Ele escapou, e eu fiquei preso aqui por sua causa, respondeu Zazu furioso. Akashi forçou um sorriso. À sua frente estava Zazu, o braço direito do chefe da tríade, um lutador clandestino que havia vencido a maioria de suas lutas. Por que você não foi preso? Perguntou Akashi. Porque eu matei os desgraçados que estavam aqui, respondeu ele, caminhando com firmeza e raiva em direção a Akashi. Com o coração batendo forte como um tambor, Akashi manteve uma expressão estoica. Bem, eu entrei sorrateiramente. Não pense que eu não vi você acenando para a polícia, disse Zazu. Você sabe o que dizem, dedo duro leva tiro. Não seria melhor se você tentasse escapar? Sugeriu Akashi. Eu sempre posso pagar alguém para ir embora. Mas você, seu desgraçado, eu te mato primeiro, respondeu ele furiosamente, avançando em direção a Akashi, que suspirou por dentro. Diga-me novamente, o que você consegue dobrar? Perguntou Akashi. A vida vai sair de você, disse Zazu. Ele subiu no telhado, fazendo uma pedra do tamanho de uma criança flutuar do chão antes de chutá-la em direção a Akashi. Havia uma distância considerável, e a pedra voou em linha reta, então foi fácil desviar. Akashi deu um passo para o lado, deixando o objeto pesado passar por ele. Tudo o que preciso fazer é observar a direção do chute. Assim posso desviar com antecedência, pensou ele. Como jogador de jogos da série Souls, ele havia aprendido a prever padrões de ataque. Ele só arremessa. Não é como se ele conseguisse curvar a bola no ar. O único problema será quando ele diminuir a distância. Akashi levou a mão à cintura por hábito. Sem arma. Esses filhos da puta têm foguetes e aviões, mas não têm armas? Ele praguejou contra a construção do mundo. Ele continuou procurando e pegou um objeto parecido com uma faca. O dobrador de terra saltou. Ao aterrissar, mais pedaços do teto se ergueram. Ele começou a socar o objeto. A cada soco, um pedaço se dirigia para Akashi, que os desviava um a um. Os objetos ficavam menores e mais rápidos, e o dobrador se aproximava cada vez mais. Alguém me ajude, ele gritou na esperança de que seus colegas dobradores de metal da polícia chegassem. Ele continuou se esquivando enquanto o dobrador de terra se aproximava. Com a diminuição dos ataques, Akashi agarrou a faca pela ponta com 2 dedos, inclinou-se para o lado e a arremessou. Ela errou Zazu e atingiu seu tornozelo. Minha mira é péssima, pensou ele. Zazu foi forçado a se curvar. Sem querer perder a oportunidade, Akashi avançou. Ele não tinha escolha a não ser lutar de frente com os punhos. Se a luta se transformasse em arremesso de pedras, ele perderia. Seu merda, ele gritou. Akashi saltou sobre ele, socando-o repetidamente no rosto. Em seguida, pegou uma pedra que estava por perto e a atirou na cabeça de Zazu. Zazu deu um sorriso irônico. A pedra nem sequer deixou um arranhão. Você está mesmo tentando derrotar um dobrador de terra na força bruta? Disse ele, estendendo a mão e agarrando Akashi pelo pescoço. Akashi sentiu-se repentinamente estrangulado. Ele segurou a mão que o sufocava com as 2 mãos e lutou para se libertar. Esses dobradores de terra são fisicamente fortes. Nossa, eu devia ter ido à academia quando podia. O que eu posso fazer? Ah, lembrei. Esse cara é todo certinho e tal. Isso deve funcionar. Akashi juntou a saliva e cuspiu para frente, acertando a boca escancarada de Zazu e apagando o sorriso do seu rosto. Faz dias que não escova os dentes, disse Akashi com dificuldade. Zazu gritou e empurrou Akashi para longe, caminhando para o lado enquanto vomitava. Seu merda, eu vou te matar, disse ele, apoiando a maior parte do seu peso em uma perna só. Ao mesmo tempo, Akashi encontrou um poste de metal perto do buraco no telhado. Me desafie, seu merda, Akashi sorriu com desdém. Chegaram mais pessoas vestidas com armaduras de metal. Elas assumiram suas posições de dobra e apontaram fios de metal para ele. Zazu pisoteou o telhado, fazendo-o rachar e desmoronar. O coração de Akashi deu um salto quando ele perdeu o equilíbrio, o chão cedendo sob seus pés e o puxando para baixo. Ele estava prestes a cair, com todos os materiais de construção pesados desabando sobre ele. Ele teria sorte se conseguisse encontrar espaço para respirar e sobreviver, mesmo com ferimentos graves. Isso seria doloroso. Ao cair, ele estendeu as mãos para frente e fechou os olhos. Ventos gerados a partir do ar rarefeito o impulsionavam para cima o suficiente para contrariar a gravidade. Ao abrir os olhos, ele viu que alguns dos outros policiais o notaram fazendo um movimento de dobra de ar. Porra! Capítulo 2. Ao empurrar as mãos em direção ao chão, Akashi conseguiu gerar impulso suficiente para se levantar um pouco, mas esse ímpeto durou pouco. Ao perceber como os dobradores de metal o observavam, ele perdeu o ímpeto. Sua mente funcionava rapidamente. A habilidade que ele acreditava dever manter oculta foi agora revelada. Mas devemos olhar o lado positivo. Nesse momento, ele estava flutuando acima de um enorme buraco no teto. Os escombros já haviam caído no chão abaixo, o que significava que não cairiam sobre ele. Isso vai doer. Ele forçou um sorriso ao ver as pedras de bordas afiadas e os postes de metal que sobressaíam delas. E ele caiu graciosamente sobre eles. Porra! Ele gritou de dor. Muitos de seus ossos quebraram e muitos pontos em sua pele ficaram arranhados. Mas pelo menos ele conseguiu proteger a cabeça. Ele olhou para os braços e estalou a língua. Estavam cobertos de hematomas. Mas isso não era algo que um curandeiro dobrador de água não pudesse resolver. Isso mesmo. Nesse mundo, existiam dobradores de água. De certa forma, eles eram melhores do que a recuperação natural e a medicina moderna quando se tratava de curar ferimentos. Seus colegas policiais pularam em sua direção e o levantaram. Seus filhos da puta, só agora vocês aparecem, disse Akashi com desdém. Ei! Corremos para cá assim que ouvimos você gritar. Isso foi tipo 5 minutos atrás. Mais pessoas estavam gritando. Mas pelo menos, bom trabalho lutando sozinho como um não dobrador. Espere um segundo, você acabou de dobrar o ar, não foi? Porra!
Akashi ignorou a pergunta. O colega policial, também especialista em dobra de metal, entortou um poste metálico em direção à aeronave, puxando-a para cima ao estilo Homem-Aranha. Lá, Akashi foi levado para uma sala especial, onde foi colocado em uma cama. Alguém vestido de médico entrou, aplicou uma injeção e o fez dormir. Jin, você contribuiu para derrotar um dobrador de terra experiente. Jin, você tem direito a uma parte da experiência. E mais 300 de experiência. Jin, você subiu de nível. Jin, você subiu de nível. É mais um ponto de habilidade? É mais um ponto de habilidade? É mais 2 pontos de atributo. É mais 2 pontos de atributo. As pálpebras de Akashi se moveram quando ele ouviu a notificação da experiência. Ao abrir os olhos, viu uma tela à sua frente, informando que havia subido 2 níveis consecutivos. Estatísticas do sistema, pensou ele, imaginando se seria essa forma de controlar o sistema através de seus pensamentos. Nome, Akashi. Nível, 3. Classe, Dominador de Ar. Pontos de habilidade, 2. Pontos de atributo, 4. Árvores de habilidades. Dominação do ar nível 1. Habilidades. Nenhum. Atributos. Sabedoria, 4. Força 2. Vitalidade, 2. Agilidade, 3. Resistência 2. HP, 100 de 100. Chi, 100 de 100. Resistência 100 de 100. Portanto, era o tipo de sistema que permitia aumentar seus atributos e níveis de habilidade através da evolução de nível. Nada mal. Ele analisou seus atributos e encontrou um ponto de interrogação ao lado de cada um, explicando-os. A sabedoria aumentou sua inteligência e a eficiência do uso do Chi. Também aumentou a quantidade de Chi que ele possuía. A força aumentou bem sua força física. Resistência aumentou puramente sua resistência. A vitalidade aumentou ligeiramente sua força, mas principalmente aumentou seus pontos de vida. Também contribuiu para sua cura natural. A agilidade aumentou sua velocidade e velocidade de ataque. Também contribuiu para sua flexibilidade e velocidade de reação. Todos os atributos parecem muito importantes e não podem ser ignorados. Eu poderia optar por uma build equilibrada. Seria forte e sem pontos fracos, mas precisaria atingir um nível alto para ficar realmente forte. Se eu optar por uma build desequilibrada agora, posso ter pontos fracos, mas alta força sem precisar de um nível alto. Agora que meu poder de dobra de ar foi exposto, sei que chamarei a atenção. De quem ou de que eu não sei, mas isso não pode ser bom. O menos pior que poderia acontecer é atrair a atenção de um assassino em série que gosta de matar dobradores. Então, acho que uma construção desequilibrada para os primeiros níveis seria a chave. Cara, já é uma vida nova, e eu não tenho tempo para pensar na anterior. Bem, parece que me apropriei deste corpo com 1 ano de idade e continuei vivendo com minhas memórias trancadas até agora. Vejo que você finalmente acordou, disse uma voz familiar. Akashi se virou e viu uma mulher de meia idade, de cabelos grisalhos e olhos verdes. Chefe, disse ele, seus olhos percebendo um detalhe importante. Ela estava descalça. E não, ele não tinha fetiche por pés. Mas se o chefe estivesse descalço, significava que ela estava prestes a lhe fazer perguntas e usaria a técnica de sua mãe para detectar mentiras. O perigo da chefe era que ela deixava você mentir para ela sem nunca te interromper, para poder arrancar toda a verdade de você. Há quanto tempo estou dormindo? Perguntou ele. Alguns dias, disse ela. O médico recomendou que você evite alimentos processados e carne por enquanto, e que coma apenas vegetais e frutas. Acontece. Ele suspirou enquanto se sentava. Seus músculos e ossos estavam completamente recuperados. Isso fez-se sentir bem. Acho que meus pontos de vitalidade não são suficientes para me regenerar de um dano desses, pensou ele, ainda concentrado no jogo. Mas como sou um dobrador de ar, acho que investir em agilidade é o caminho, já que era isso que tornava Aang especial, além de ser o avatar. Por que você está tão distraído? Perguntou ela, iniciando seu interrogatório. Akashi inclinou a cabeça. Será que, de repente, ser um dobrador de ar era algo suspeito? Por que você está perguntando? Ele respondeu. Eu sou sua chefe, respondeu ela, cerrando os dentes enquanto reprimia um grito. Estou em licença médica no momento. Entregarei o atestado mais tarde, respondeu ele. Você está exagerando. Ela respirou fundo algumas vezes. Escute, não vou mais ser boazinha. Você se tornou um dobrador de ar de repente. Do nada, o que não é possível, já que os únicos dobradores de ar que restaram no mundo são Tenzin e seus filhos. Então me diga, você fez algum pacto com espíritos malignos ou é algum espírito que o possuiu? Bem, ele não sabia nada sobre espíritos malignos concedendo poderes ou algo do tipo, mas tinha ouvido falar que algo assim acontecia no romance de Kyoshi, embora nunca o tivesse lido, apenas em coisas que viu online no Reddit. Quanto às preocupações dela pareciam bastante legítimas. Será que ser um dobrador não é genético? Perguntou ele. Ela cruzou os braços e respondeu, eu imaginei. Mas mesmo que Tenzin estivesse com outra pessoa que não fosse sua esposa, o filho dele seria bem mais novo que você. Akashi levantou a mão e disse, espere. Eu não queria que você pensasse que eu poderia ser algum filho ilegítimo. Você conhecia minha mãe, não é? Sim, e ela era uma dobradora de terra. Então, o que você queria que eu pensasse? O que eu quero que você pense é que talvez um dos meus avós fosse um dobrador de ar. Ou um dos meus bisavós talvez tenha sido um dobrador de ar que escapou no início da Guerra dos 100 Anos, explicou Akashi. Como este mundo era baseado na Terra da década de 1920, com alguns elementos de ficção científica, ele acreditava que eles entendiam tudo sobre genética. Isso é algo. Ou poderia ser alguma mutação rara, como nascer com 2 cabeças. Muito raro, mas possível. Como detetive policial, você deveria ter pensado nisso. A chefe fez uma pausa por um segundo. Parecia estar refletindo profundamente sobre o assunto. Então franziu a testa. Aquele monge careca. Tal pai, tal filho. Ótimo, agora ela estava pensando que ele era o bisneto ilegítimo de Aang.
mas ela podia pensar o que quisesse. Afinal, era muito melhor do que acreditar que ele estava possuído por um espírito maligno. E como Akashi era Bob de sua vida anterior, se ele tivesse respondido aquela pergunta diretamente, poderia ter dado alguma pista de que estava mentindo ou que acreditava estar possuído. Então, ele decidiu responder aquilo em que acreditava sem responder diretamente à pergunta. E não, eu sou Akashi. Estou tão confuso quanto você por ter acordado aqui como um dobrador de ar, respondeu ele. Certo, você faz sentido, ela respondeu. O espírito seria muito estúpido para responder a essa pergunta sobre genética. Além disso, você parece realmente surpreso. Ela suspirou profundamente. Então, o que você decidiu? Perguntou ela. Akashi deu um sorriso bobo e decidiu ser sarcástico. Eu decidi ser o presidente da Cidade República. Ela levou a mão à boca. Certo, esqueci de te contar. A Ordem do Lótus Branco quer você com eles. Se quiser se demitir da polícia, pode se juntar a eles. Se quiser ficar, será bem-vinda. E você pode até ser promovida. Capítulo 3. O que? Perguntou Akashi, tentando confirmar o que tinha ouvido. Você lutou por mim? Não fiz isso. Ela cruzou os braços. Mas você não é um policial ruim, é produtivo e cumpre suas obrigações. Alguém como você conhece bem as ruas, então é claro que eu gostaria que meus bens permanecessem comigo. Akashi inclinou a cabeça e olhou para ela com um sorriso. Sua pálpebra tremeu por um segundo. Por que você está sorrindo como um idiota? Ela gritou. Se você disser por favor, fique, eu posso ficar, disse ele. Não havia dúvidas de que ele ficaria. Independentemente do propósito para o qual fora lançado neste mundo, ele sabia que a chave para a sobrevivência, ou mesmo para prosperar, era evoluir. Ele já tinha ouvido falar da Ordem do Lótus Branco antes, tanto deste mundo quanto do mundo de sua vida anterior. Na opinião de Bob, era uma organização que não fez muita coisa durante a Guerra dos 100 Anos. E em A Lenda de Korra, seu único papel era restringir os movimentos do Avatar e guiá-la. Além disso, protegiam a Cidade República e lidavam com alguns criminosos. Mas fora isso, eles não eram pessoas muito ativas e só se deslocavam conforme o Avatar avançava. Além disso, como esse mundo era apenas um desenho animado que ele assistia quando era mais jovem, ele não se lembrava de muita coisa além dos eventos principais e coisas do tipo. Se ele se juntasse a uma organização desse tipo, a chance de ter conflitos com outras pessoas seria muito baixa. Se ele permanecesse na polícia, teria acesso a muitas informações e oportunidades para lutar. Ele entraria em confronto frequente com as tríades e ganharia muitos pontos de experiência. Então, você está dizendo que vai embora? Respondeu ela num tom nada ameno. Sim. Ele assentiu com a cabeça. Ele não sabia por quê, mas sempre gostou de provocá-la. As pessoas podiam achá-la intimidadora porque gritava o tempo todo, mas ela era como uma bomba fácil de desarmar. Faça seu trabalho direito, obedeça às ordens e não leve o mau humor dela a sério. A menos que ela esteja muito brava, aí sim, fique longe. Contudo, diante dos outros, deve-se agir como se estivesse intimidado. Ela suspirou. Depois de todo o trabalho que tive para conseguir este emprego para você, mesmo você não sendo um dobrador, e até mesmo te promovi uma vez, mas eu entendo. Ele levantou as mãos. Ok, você conseguiu me fazer sentir culpado, então eu vou ficar. Ela fez uma pausa e lançou-lhe um olhar de soslaio. Que pirralho. Ela pareceu perceber que ele já havia tomado sua decisão e estava apenas brincando com ela. Enfim, vista-se e venha ao meu escritório, disse ela, saindo do quarto e fechando a porta atrás de si. Akashi se levantou, trancou a porta e foi para um quarto próximo, onde tomou um banho. Depois, vestiu seu uniforme de policial, um uniforme cinza azulado com sobretudo e uma estrela dourada no peito. Como não era um dobrador de metal, não precisava usar armadura como os outros. Mas ele não era o único. Na polícia havia outros tipos de dobradores. Dobradores de terra que não conseguiam dobrar metal, dobradores de fogo, dobradores de água e dobradores de ar. Com a revelação de que Akashi era um dobrador de ar, o departamento de polícia passou a ter oficialmente todos os tipos de dobradores. Enquanto se encarava no espelho do banheiro, teve um momento de reflexão. Sua vida anterior havia acabado. E ele havia sido rebaixado de detetive a policial. A vida é injusta, e uma vida dupla é duplamente injusta. Mas pelo menos ele foi compensado com a aquisição de algum tipo de poder. Qualquer homem ficaria feliz em trocar algo por poder. Sabe, se ele pudesse se transformar em Super Saiyajin, estaria disposto a perder toda a sua carreira e dinheiro. Então sim, superpoderes em troca de rebaixamento e outros contratempos não eram um mau negócio. Quanto aos seus amigos da vida passada, eram em sua maioria sanguessugas, nunca apareciam quando precisavam. Só serviam para passar o tempo. Quanto à sua família, ele tinha uma, mas a perdeu porque seus pais casaram tarde. Tiveram-no aos 50 e 45 anos, respectivamente. E quando ele se tornou jovem, eles morreram de velhice. Sem irmãos. Bem, se houvesse alguém de quem ele sentiria falta, seria sua namorada, ou melhor, sua ex-namorada. Mas por outro lado, ele ainda era Akashi, um homem com uma vida inteira pela frente. Quem me dera poder pensar assim. Nada de bom virá de toda a atenção que vou receber. Além disso, uma das coisas ruins de ser Akashi é que eu queria tanto comprar uma casa no centro da cidade que acabei acumulando uma dívida enorme, pensando que o imóvel iria se valorizar. Graças ao banco, estou pagando 60% a mais. E se eu parar, eles vão tomar a casa. Com esse aumento de preço, Korra vai causar uma grande confusão quando abrir os portais para o mundo espiritual. Essa é uma informação muito séria. Akashi suspirou profundamente. De acordo com as fanfics que ele havia lido, os personagens principais fazem o possível para manter a linha do tempo como na obra original, a fim de obter alguma vantagem.
Mas no caso dele, se ele não bagunçar o cronograma, está perdido. Além disso, qual o sentido de manter a mesma linha do tempo? É só a aventura de duas garotas que se cansaram de namorar o mesmo cara antes de transarem uma com a outra. É melhor pagar minha dívida o mais rápido possível, juntar todo o dinheiro que eu puder e comprar um terreno e uma casa na Nação do Fogo. Com a rainha da terra morrendo e aquela tal de Covira tentando se tornar uma conquistadora, os preços das terras no reino da terra despencariam e os preços dos alimentos disparariam. Isso significa que as moedas de outras nações se valorizariam, e seria um bom momento para comprar terras. Parece que saber uma coisa ou outra sobre o futuro não é ruim, mas por enquanto só me preocupo em como subir de nível. Não sou paranoico, mas a lei de causa e efeito é universal. Quem me atacaria? Provavelmente os amigos da Ordem do Lótus Vermelho ou algo assim. Akashi balançou a cabeça e decidiu não pensar demais. Mas ficar inconsciente por 2 dias o deixará com muita coisa para processar. Ele saiu da sala médica ainda fardado e dirigiu-se diretamente ao gabinete do chefe. No caminho, ele encontrou outras pessoas, seu sargento, tenente e subchefe. Todos o parabenizaram antecipadamente por se tornar detetive. Ele apenas agradeceu e seguiu apressadamente. A chefe de polícia tinha um ar de avó rabugenta, e sabendo que o ex dela o esperava, ele não queria fazê-la esperar mais. Ao abrir a porta, encontrou a chefe sentada à sua mesa com uma expressão de profunda preocupação no rosto. Ao lado dela estava um homem que emanava uma aura de paz. Um homem careca, vestido com roupas de monge nômade do ar, com um símbolo de flecha na testa. Qualquer pessoa que vivesse na cidade república o conhecia como membro do conselho, uma autoridade que só perdia para a do prefeito. Akashi olhou entre eles, o membro do conselho e o chefe de polícia. Ele se perguntou o que seus colegas de trabalho pensariam se soubessem que os dois eram ex-namorados. Mas sabendo que alguém ali deduraria para o chefe se os boatos começassem, ele decidiu guardar segredo. Por que demorou tanto? Perguntou o chefe de polícia Lin. Eu estava pensando no que poderia ou não acontecer. Sem mencionar que levo uma vida dupla. Acho que tive pensamentos demais no chuveiro hoje, pensou Akashi. Eu queria estar no meu estado mais puro, respondeu Akashi. Você acha que temos o dia todo para esperar por você? Ela gritou. Lin. Tenzin tentou acalmá-la, mas ela o interrompeu. Podem me chamar de chefe Beifong, corrigiu ela. Chefe Beifong, acho que a senhora está sendo muito dura com um rapaz que acabou de acordar de ferimentos graves, disse Tenzin enquanto caminhava em direção a Akashi, que estendeu a mão para um aperto de mãos. Mas Tenzin não se intimidou. Em vez disso, fez uma reverência. Fico feliz em ver o jovem herói que impediu que um lote de drogas entrasse no mercado e prejudicasse nossos cidadãos, disse ele, elogiando-o. A primeira impressão que Akashi teve dele foi a de que era um político. Essas pessoas nunca agradecem a gente como ele quando fazem um bom trabalho. Só agradecem quando o trabalho é público e seria bom para a imagem deles. Ou talvez fosse porque ele parecia ser um dobrador de ar de repente. Akashi forçou um sorriso e respondeu, eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Foi graças à orientação e ao planejamento do chefe que consegui realizar tudo isso. Se há uma coisa que todo funcionário aprende, é como funciona a política no escritório. Às vezes, você precisa dar crédito ao chefe do seu chefe. É assim que você consegue uma promoção e tem seus pedidos de férias remuneradas aceitos. Lin revirou os olhos e virou a cabeça. Mas Akashi viu um pequeno sorriso malicioso se formar em seus lábios, que durou apenas 1 segundo. Bem, vou direto ao ponto, já que tenho uma agenda lotada, começou Tenzin. Lin me informou sobre sua recusa em se juntar à Ordem do Lótus Branco, e devo dizer que fiquei bastante decepcionado. Claro, Akashi assentiu, como se estivesse preocupado que alguém com flechas no lugar de cabelo estivesse desapontado. Mas você é o único dobrador de ar que apareceu nos últimos 140 anos, além de mim e do meu pai. Gostaria de convidá-lo para se juntar ao Templo do Ar na minha ilha. Isso não interferirá no seu trabalho, e eu o ajudarei a tirar férias quando viajarmos pelo mundo, ofereceu ele. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 4. Para ser justo, a oferta de Tenzin não foi inesperada. Enquanto tomava um banho mais demorado do que o habitual, ele teve tempo para pensar a respeito. De acordo com algumas vagas lembranças que tinha de sua vida anterior sobre Tenzin, este ficou muito animado ao descobrir que existiam outros dominadores de ar após o evento harmônico no Polo Norte, que se seguiu à luta de Korra contra o Avatar das Trevas. Ele não tinha certeza se aconteceu exatamente dessa forma, mas tinha certeza da reação de Tenzin ao encontrar outros dominadores de ar. Ele definitivamente se ofereceria para treiná-lo. Essa foi a primeira razão pela qual ele recebeu a proposta de ingressar na Ordem do Lótus Branco. E claro, ele teve tempo para pensar nos prós e contras. A desvantagem, obviamente, seria menos tempo livre. Tornar-se vegano ou vegetariano não foi uma coisa ruim para ele, já que ele nunca foi um grande apreciador de carne. Mas quanto aos profissionais, ele pode aprender novos truques de dobra. Certamente o sistema poderia ajudá-lo a progredir. Ele poderia aprender novos truques à medida que subisse de nível. No entanto, os requisitos para subir de nível aumentariam a cada nível, tornando seu progresso lento. Se treinar com Tenzin pudesse ajudá-lo a ganhar pontos de experiência ou aprimorar sua dobra de ar sem precisar gastar pontos de habilidade, que assim seja. Isso seria ótimo. Akashi fingiu pensar por um instante. Por favor, leve todo o tempo que precisar para pensar, disse Tenzin. Ah, não se preocupe com isso.
Ele já teve todo o tempo que precisava para pensar. Esse pirralho pode até gostar de fingir que é burro às vezes, mas ele é muito astuto, comentou Beifong de lado. Esse era o meu eu antigo. Akashi coçou a nuca e sorriu. O antigo Akashi, antes de ter as memórias de Bob e saber que tipo de futuro o aguardava, gostava de fazer algumas coisas. Primeiro, fingia ser justo e arriscava a vida entrando para gangues. Mas principalmente fazia isso para ter a chance de contrabandear dinheiro e desfrutar de bebidas e mulheres de graça, tudo sob o pretexto de despesas de trabalho. Às vezes, ele até pedia dinheiro e gastava em boates caras, tudo em nome de entrar para as tríades. Mas depois de algum tempo, seu tenente percebeu que ele estava gostando e relatou o fato à chefe. Ela deixou passar, já que ele havia apresentado bons resultados. Mas agora, ele era um homem transformado. Ele jamais gastaria dinheiro com coisas triviais. Em vez disso, ele agora contrabandearia um pouco e gastaria o dinheiro para se livrar das dívidas e vender sua casa o mais rápido possível. Claro, eu gostaria de me juntar a vocês e aprender os costumes dos nômades do ar, disse ele. Tenzin sorriu amplamente como um treinador Pokémon que tivesse encontrado o Pokémon dos seus sonhos. Você fez uma escolha sábia, rapaz. Acredito que você honrará o nome dos dominadores de ar e fará jus a ele no departamento de polícia, disse ele. A propósito, qual é o seu departamento? Crime organizado, respondeu Akashi. É uma área muito boa para se destacar, disse ele. Tenzin sorriu e disse mais algumas palavras com sua lábia. Akashi apenas riu de volta e o chamou de professor e tudo mais. Beifong parecia extremamente irritado ao vê-los. Eles combinaram uma data para se encontrarem e treinarem. Akashi pegaria um navio para o Templo do Ar, perto da Cidade República. Após a saída de Tenzin, a expressão facial de Akashi mudou para uma tão rígida quanto pedra. O chefe de polícia aplaudiu. Vejam, vocês conseguem se comportar como seres humanos decentes na frente dos outros. Akashi suspirou profundamente. Acho que preciso treinar um pouco. Desde que você faça isso fora do horário de trabalho, não haverá problema. E acho que vou parar de trabalhar como policial infiltrado. Você faria isso. Ela abriu a gaveta e pegou algo. Deu para Akashi, cujos olhos brilharam. Este é o seu novo distintivo. Você é oficialmente um detetive agora, disse ela. É isso aí, vadia. Akashi sorriu e fez uma leve reverência. Obrigado, chefe. Ela fez uma careta de nojo. Pare de agir como aquele nômade do ar. Eu esperava que você gritasse alguma coisa sobre, é isso aí, e soltasse um palavrão. Ela tinha razão, mas ele havia conseguido reprimir aquele impulso. Ele apenas esboçou um pequeno sorriso. É só isso, chefe. Sim, está dispensado, disse ela. Akashi saiu pela porta. Ao fechá-la, gritou, finalmente. Fui promovido. Vadia. Sua voz ecoou suavemente. A chefe tinha uma audição aguçada graças ao seu poder de dobrar metal. Sem mencionar que esta nave era feita de metal e que ela estava descalça. Sua audição estava mais sensível que o normal. Isso é prova suficiente de que ele não está possuído, suspirou ela, pegando uma pilha de documentos e mergulhando no trabalho como de costume. Na delegacia de polícia, uma linda garota estava rangendo os dentes com muita força. Akashi estava oferecendo um pedaço de Shenzekaki para ela. Como um tudo, é a minha festa de lançamento. A conta é minha, disse ele. No momento, ele estava no prédio do seu departamento, ao lado da delegacia principal. Atrás deles, um homem segurava uma garrafa de bebida alcoólica e bebia alegremente. Outro homem, com olheiras e um sorriso discreto, apenas tomava café. Eram policiais, alguns dos quais estavam de serviço noturno. Quanto à bela moça, ela era sua sargento. Aquele que sabotou sua promoção diversas vezes. Foi muito bom esfregar a vitória na cara dela. Não vou comer bolo comprado com dinheiro sujo do tráfico de drogas, disse ela, zombando dele. Vamos lá, Amani. Juro que não é dinheiro de drogas, respondeu ele. Só comprei um lote para enganar aquele grupo e fazê-los pensar que sou um viciado. Você pede mais dinheiro do que precisa. Eu já fiz todos os cálculos. E nem vamos mencionar que eu interroguei as prostitutas, e elas disseram que você é um cliente e tanto, disse ela. E o nosso idiota, o tenente-chefe, concorda em te ajudar. Akashi simplesmente inclinou a cabeça e suspirou profundamente. Esse colega de equipe dele não entendeu uma coisa. Ele só estava conseguindo o que conseguia porque obtinha resultados. Um homem corpulento e de físico avantajado entrou pegando o bolo de Akashi. Ele estava vestido com as roupas típicas de um dobrador de metal. Do que vocês estão falando? Nada, tenente. Amani ficou paralisado. É nada. Akashi deu de ombros. E o bolo, boba? O tenente boba pegou uma colher e começou a comer devagar. Nossa, esse bolo está uma delícia. Se ao menos algumas pessoas desse departamento apresentassem resultados em vez de ficarem reclamando do orçamento o tempo todo, disse ele em voz alta. Amani virou a cabeça e corou intensamente. É claro que este último sabia de alguns dos pequenos deslizes de Akashi, mas frequentemente deixava passar, principalmente porque Akashi lhe havia contado sobre o envolvimento de seu irmão com o crime organizado anos atrás, durante uma operação. Ele havia contado tudo extraoficialmente, pois se seu irmão fosse pego, o tenente perderia o emprego por ter um parente criminoso. Agora, esse irmão havia apanhado feio da própria família e recebido uma punição. Todos ficaram felizes naquele dia. E esse era o outro motivo pelo qual Amani odiava Akashi. Ela não conseguiria ser promovida até que Boba fosse promovido. E ela vinha tentando encontrar o menor deslize dele para denunciar. Agora que sou detetive, acho que vou conseguir fazer mais coisas, disse Akashi. Sim, mas agora você terá que trabalhar mais com Amani. Espero que sua inimizade não se transforme em amor. Isso vai contra as regras, provocou Boba. Akashi pegou um barril e entregou para Amani, que o levou para o lado e vomitou. A pior coisa que ela poderia dizer é não? Akashi olhou para ela. O melhor que ela conseguiu fazer foi dizer alguma coisa, provocou Boba. De qualquer forma, fico feliz por você. Mas estou bastante ocupado esta noite.
Sim, acho que também vou embora cedo hoje à noite, respondeu Akashi. Ah, vamos lá, fique. É a sua festa de promoção. Você deveria ficar mais tempo. Não é possível. Akashi olhou em volta e sentiu que tudo aquilo era irreal. Nos últimos 3 meses, ele vinha construindo uma nova reputação nas ruas de um novo território dominado por tríades, convivendo com criminosos e bandidos. 2 dias atrás, ele tinha uma vida inteira de lembranças. E agora estava na companhia de policiais. Estou realmente cansado das múltiplas identidades que tenho, disse ele, balançando a cabeça. Akashi, você topa jogar hoje à noite? Perguntou um amigo dele. Mas Akashi o rejeitou. Após o término da pequena festa de lançamento do seu projeto, a maioria foi para casa, enquanto aqueles que tinham que trabalhar permaneceram. Ele foi o primeiro a chegar em casa, um lugar que ficava em um dos prédios mais altos. Era um apartamento bastante luxuoso, com muito espaço e uma vista que lhe permitia ver toda a cidade. Era muito caro, tanto que ele levaria de 20 a 30 anos para pagar com seu salário. Seu sargento achava que ele estava contrabandeando porque gostava de dinheiro e era corrupto. Mas ninguém reclamou quando o banco o enganou, transformando-o em um escravo da dívida que continuaria trabalhando mesmo quando a maioria de seus colegas se aposentasse. E graças a Korra, que abriu o portal para esse mundo espiritual, seu investimento imobiliário teria uma queda de preço. A chave para prosperar não é pagar dívidas, mas sim evoluir com sabedoria, disse Akashi para si mesmo. Ele estava parado em frente à janela, onde a tela do sistema aparecia. Ele tinha 2 pontos de habilidade e 4 pontos de atributo, e planejava usá-los agora. Agilidade 7, dominação do ar 3, nome, Akashi nível 3, classe, dominador de ar, pontos de habilidade, 0 pontos de atributo, 0 árvores de habilidades, dominação do ar nível 3, habilidades, nenhum atributo, sabedoria, 4 força, 2 vitalidade, 2 agilidade, 7 resistência. 2 HP, 100 de 100 X, 100 de 100 resistência, 100 de 100 certo. Agora acho que devo tentar aprender a aprimorar minhas habilidades por meio de treinamento. Akashi caminhou até sua varanda. Era hora. Capítulo 5. Akashi assumiu uma postura de dobra. Ele não sabia exatamente o que tinha que fazer, mas acreditava que envolvia puxar e empurrar. Já que na linha do tempo dos quadrinhos, Aang conseguiu dominar a dobra de água com facilidade, Akashi imaginou que a dobra de ar deveria ser bastante similar. Além disso, ele já tinha visto dobradores de água em ação antes. Ele tentou fazer um simples empurrão, mas mal conseguiu algum resultado. Tentou repetidas vezes até que finalmente o ar escapou de sua mão. É mais um de experiência, dominação de ar, isso levou uns 3 minutos para ganhar um ponto de experiência? Akashi murmurou para si mesmo. Dominação do ar, nível 3, 1 de 400, ele balançou a cabeça negativamente. Ele estava ali para trabalhar duro, não para reclamar. Ele gostaria de poder manter isso em mente. Após muitas horas, chegou o amanhecer. Dominação do ar mais 1 de experiência, dominação do ar mais 1 de experiência. No total, ele obteve 60 pontos de experiência antes que seu X chegasse a 0. Com isso, ele não conseguia mais dobrar o ar e se sentia mental e fisicamente exausto. Ele se deitou na cama. Deitar-se em sua cama macia nunca havia sido tão satisfatório. Chegou até a fazê-lo gemer. Droga, ele exclamou ruidosamente. Eu devia ter escolhido o modo fácil em vez do difícil. Quantos dias vou levar para subir de nível sem ter que usar pontos de habilidade? Mas como essa era uma vida baseada em um jogo de RPG, a chave para ficar mais forte era subir de nível. Infelizmente essa era a primeira vez que ele tentava, e levaria muito tempo até que ele entendesse como as coisas funcionavam. Ele poderia até descobrir alguns bugs. Akashi adormeceu. Decidiu que tinha passado por muita coisa e que merecia 2 semanas de férias remuneradas. Abraçou seu novo distintivo e dormiu em paz. Quando ele acordou já eram 12 horas. Ele arrumou tudo antes de ir até a varanda. Havia muitos jornais e correspondências em sua caixa de correio. A maioria das cartas era de 2 dias atrás. A informação vinha de jornais e jornalistas que solicitavam entrevistas. Felizmente, essas correspondências foram enviadas através da delegacia de polícia. E felizmente ninguém sabia onde ele morava. Graças a Deus, disse ele antes de pegar tudo e voltar para dentro. A primeira coisa que ele fez foi ler o jornal de 2 dias atrás. Como as pessoas sabiam que ele era um dobrador de ar, ele precisava confirmar algumas coisas. Ele folheou os jornais e constatou que a maioria deles falava sobre o novo dobrador de ar. Muitos tinham suas próprias teorias. E será que o vereador está traindo a esposa? E o novo dobrador de ar é um mutante? Existem outros dominadores de ar se escondendo? Por sorte, nenhum desses jornais tinha foto dele. Ele estava envolvido com algumas gangues e muitos criminosos que usavam nomes falsos. Se descobrissem quem ele era, tudo estaria acabado. Sem falar que se descobrissem onde ele morava, com certeza iriam atrás dele. Por outro lado, eles tinham um desenho vetorial do seu rosto, e era bem preciso. Isso significava que pessoas no poder conheciam seu rosto e sua identidade. Bem, isso vai facilitar a resolução de problemas caso algo dê errado, murmurou para si mesmo enquanto continuava a ler. O novo dobrador de ar deveria contribuir para a ciência. Até mesmo doar alguns órgãos, pois sua contribuição poderia reviver toda uma raça. Esse foi o comentário de um cientista sobre a existência dele, que acreditava ser possível criar dominadores de ar usando suas células ou células-tronco. Se você quer meus genes para a ciência, mande sua esposa e eu a entregarei com prazer, sua vadia, disse Akashi antes de jogar o jornal fora. Ao se levantar para treinar, uma forte dor de cabeça o atingiu. Uma forte sensação de pânico, tédio e dor mental o dominou. Ele deitou-se novamente e respirou fundo. Isso acontece toda vez que paro de trabalhar em campo. Ele revirou os olhos. Sempre que ele parava de fingir ser um gangster viciado, no 3º ou 4º dia, ele apresentava fortes sintomas de abstinência. Ele andava bebendo muito, jogando, entregando-se a diversos prazeres e até fumando coisas que ninguém conhecia. É claro que ele sofria com sintomas de abstinência todas as vezes.
Outros policiais como ele ou bebiam pouco ou usavam alguma coisa para lidar com a situação. Mas para ele, era melhor ficar um dia sem usar nada e evitar tudo e todos. Ele já havia passado 2 dias inconsciente em processo de desintoxicação de drogas e substâncias nocivas. Agora era a hora de enfrentar os efeitos colaterais da desintoxicação. Alguns dias infernais. Como eu explicaria aos nômades do ar que não posso treinar por alguns dias porque estou doente? Pensou ele, antes de balançar a cabeça. Tudo bem, não é a primeira vez que isso acontece. Já passei por isso antes. Akashi permaneceu deitado em sua cama, suportando as oscilações de humor, o suor frio e a dor por muitas horas. Seu corpo implorava por algo para beber ou por drogas, mas ele resistiu a tudo. Cada segundo parecia interminável. Por fim, ele adormeceu ao som de uma notificação. Parabéns! Você desbloqueou uma habilidade. E resistência a veneno passiva. Nível 1. Uma habilidade que ajuda seu corpo e mente a combater os efeitos colaterais de substâncias nocivas. A eficácia depende do nível. Quanto mais forte o veneno, maior o nível da habilidade necessário. Ao acordar no dia seguinte, Akashi sentiu-se revigorado, com a cabeça leve e feliz. Parece que a habilidade passiva me salvou de sofrer por mais alguns dias. Não sinto mais o desejo de consumir, pensou ele, sorrindo. Normalmente, esse processo levava muito tempo. Ele se sentia bem em alguns dias, mal em outros, pior nos demais, e então finalmente melhorava antes de voltar ao campo de batalha. Era o preço que ele tinha que pagar, já que não possuía o poder de dobrar antes. Depois de tomar banho, ele comeu alguns ovos refrigerados e alguns pães. Ao terminar, ele assumiu a posição de flexão enquanto observava seus atributos. Após algum tempo de treino, não notou nenhuma melhora. Seu HP diminuiu um pouco, mas nada além disso. Odeio o modo difícil, resmungou para si mesmo. De repente, ele parou ao ver uma sombra pairando sobre seu apartamento. Virando a cabeça, ele viu uma criatura do tamanho de um elefante, parecida com um bisão com pelagem branca. Um bisão voador, tão cedo assim? Capítulo 6. Um bisão voador? Tão cedo assim? Akashi murmurou. Ele foi até a varanda e viu Tenzin sentado nas costas do bisão voador. Você deve ter dormido demais. Para a maioria das pessoas, já é hora do almoço, respondeu Tenzin. Então, afinal, não é tão cedo assim. Esqueçam que eu dormi demais. Akashi sorriu amplamente e respondeu. Então, vamos começar hoje. Se não se importar, riu Tenzin. Ele parecia genuinamente feliz por ter encontrado alguém para lhe ensinar dobra de ar. Então, deixa eu ver se entendi. Meu chefe e meu mentor são ex-namorados. Como isso vai afetar minha vida? Acho que o chefe de polícia vai acabar me odiando, pensou ele. Estou muito feliz com a sua chegada, respondeu Akashi. Tenzin olhou em volta e disse. Vejo que você tentou aprender sozinho. Como você sabia? Não há muita poeira na sua varanda. Ok. De qualquer forma, suba, ofereceu ele quando o bisão voador se aproximou. Não é um pouco alto? Só o peso já destruiria seu apartamento. Então, é melhor você pular. Que pena que meu seguro não cubra incidentes com bisontes voadores. Fique no ar, disse ele. O bisão estava a poucos metros de distância. Akashi correu para frente e saltou. Mas o salto dele pareceu muito mais longo do que o de um ser humano normal. Bem, isso é apenas um efeito colateral de ter 4 pontos extras em agilidade. Velocidade dobrada significava impulso dobrado e, portanto, ele conseguiu pousar de barriga nas costas do bisão. Parece que você é bastante ágil. Essa é uma das coisas mais importantes para um nômade do ar, comentou Tenzin. Já descobri isso, respondeu ele. Ele já havia planejado usar todos os pontos ganhos em uma construção focada em agilidade. Após um voo muito curto, Akashi se viu fora da cidade, voando sobre o oceano. Em uma das ilhas, ele pôde ver uma estátua enorme de Aang. Usar uma ilha inteira para fazer uma estátua em memória de alguém. E gastar todo esse dinheiro. O dinheiro dos meus impostos, pago honestamente com uma coisa dessas, Akashi balançou a cabeça. Algumas pessoas na Cidade República estavam passando fome. Algumas pessoas estavam sem teto. Mesmo assim, a administração estava desperdiçando dinheiro construindo uma estátua em memória de alguém. Parecia bem verde, então poderia ser feita de jade. Era um desperdício total e uma decisão ilógica. Mas, por outro lado, ele não tinha o direito de criticar. Afinal, todo sistema tem prós e contras. O que você acha disso? Perguntou Tenzin. Acho seu pai bonito, respondeu ele. Ele te passou bons genes. É verdade. Minha esposa diz isso. Tenzin sorriu e corou, como se estivesse envergonhado. Enfim, acrescentou Tenzin, apontando, essa é a ilha do Templo do Ar. Vocês ficarão lá pelos próximos 15 dias e voltarão ocasionalmente para continuar o treinamento. Nas próximas férias, pretendo continuar o treinamento em outros templos dos Nômades do Ar. Desde que as férias sejam remuneradas, não me importo, respondeu Akashi. Por mais que parecesse que Tenzin havia planejado muitas coisas com antecedência, Akashi também havia feito o mesmo. Contanto que vendesse a casa antes que a Cidade República fosse destruída pelo Avatar, tudo ficaria bem. Ele calcularia quanto tempo tinha disponível. Talvez mais um ano ou alguns anos no futuro. Mas enquanto Korra não aparecesse na Cidade República, ele planejaria em silêncio. Muito em breve, ele desembarcou na ilha. Ele podia ver pessoas com armaduras brancas patrulhando a área. Essa deveria ser a Ordem do Lótus Branco. Uma organização que pouco ou nada faz, mas detém muito poder. Praticamente porque controla o Avatar atual e tinha o Avatar anterior do seu lado. No centro da ilha, havia uma enorme torre. Akashi suspeitava que ali se encontrava a sede da Ordem do Lótus Branco. Eles pousaram, e os membros da patrulha cumprimentaram Tenzin a caminho do templo. Akashi logo se viu diante de um prédio muito luxuoso, ou não. Era um prédio tradicional e devia custar uma fortuna. Havia um grande campo com um padrão yin-yang no meio e algumas casas ao redor da grande torre próxima. Então, é aqui que eu devo começar meu treinamento? Perguntou Akashi. Sim.
Aqui começaremos devagar pelo básico. Quando eu não estiver por perto, você pode perguntar à minha filha mais velha. Ela pode não parecer, mas é muito boa em dobra de ar, disse Tenzin. Devemos ter muita sorte de ter um profissional talentoso, disse ele. Ah bem, a maioria dos meus filhos são. Mas eles dão bastante trabalho, suspirou Tenzin. Principalmente o caçula. São apenas crianças agindo como crianças, disse ele. Pai, papai. Os filhos de Tenzin vieram de algum lugar para cumprimentá-lo. 2 meninas e um menino. O mais velho parecia ter entre 10 e 12 anos e tinha cabelo curto. A outra era um pouco mais nova e usava 2 rabos de cavalo. O último tinha cerca de 3 ou 4 anos, com a cabeça raspada e secreção nasal. Então, este é o dobrador de ar que vocês encontraram? Perguntou o mais velho. Ele não parece ser um, disse o que estava no meio. O último saltou. O ar ao seu redor pareceu carregá-lo. Ele aterrissou acima da cabeça de Akashi e começou a examiná-lo. Escuta, já que eu te treino, pode me chamar de mestre, disse o mais novo, agarrando os cabelos de Akashi e coçando seu nariz e cabeça. Akashi suspirou profundamente e manteve uma expressão estoica. Não me diga que Tenzin só existia para encontrar uma babá em vez de um dobrador de ar. Akashi sentiu-se enganado, pois as crianças pareciam entusiasmadas em ensiná-lo. Ora. Nosso convidado é bastante desconhecido, então não vamos assustá-lo. Uma jovem de uns 30 anos se aproximou e pegou a criança da cabeça de Akashi. Ela estava grávida. Então, devo presumir que temos cerca de 1 ano antes do início do cânone, pensou ele consigo mesmo. Então ele passou a saber o nome de todos. A esposa era Pema. A filha mais velha era Jinora. A filha do meio era Ikki. E o pirralho atrevido e convencido era Meelo. Acho que quero voltar ao trabalho, disse ele, forçando um sorriso enquanto as 2 meninas mais velhas o seguravam pela mão e o conduziam ao campo de treinamento, já o tratando como um companheiro de brincadeiras. Akashi não sabia no que tinha se metido. Ele havia calculado tudo quando estava deitado na cama da enfermaria da polícia, mas nunca levou em conta que crianças o tratariam como um brinquedo. Mas, desde que houvesse pontos de experiência para ganhar, ele estava disposto a obtê-los. Jinora foi a primeira a treiná-lo. Ela mostrou a ele uma série de movimentos para praticar. É mais 1 de experiência? É mais 2 de experiência? É mais 1 de experiência? Ele tentou imitá-los. Pode-se dizer que ele aprendeu mais do que teria treinado sozinho. A experiência adquirida foi pouca, porém mais frequente. No entanto, ele não conseguia imitar todos os movimentos que as garotas dominadoras de ar lhe mostravam. A princípio, achei que você fosse talentosa, disse Jinora, colocando as mãos na cintura. Mas você está progredindo em um ritmo bem normal. Continue praticando o que já aprendeu e depois passe para coisas mais complicadas. Akashi olhou para o céu e soltou um longo suspiro mental. Ali estava ele, um imigrante transgênero com um sistema semelhante a um RPG, sendo colocado em seu devido lugar por uma garota mais de 10 anos mais jovem que ele. Ela chegou a dizer para ele continuar praticando o que havia aprendido e não apressar as coisas. O pior de tudo é que ela nem estava tentando ser passivo-agressiva e foi totalmente honesta. Puta merda, pensou ele. Certo. Ele sorriu. Eu preferiria que Lin Beifong gritasse comigo o dia todo no trabalho do que ser assim. O primeiro dia, digamos, foi muito cansativo e fez Akashi duvidar de si mesmo. Ao final do dia, seu Chi havia chegado a 0. Contudo, ele havia ganhado mais pontos de experiência do que treinando sozinho, então decidiu continuar. Contanto que conseguisse o resultado desejado mais rápido, ele estava disposto a perseverar. Ao final do dia, quando se juntou à família Nômades do Ar para o jantar, ele teve que suportar mais uma coisa. Isso mesmo, a mesa barulhenta e as interrupções ocasionais das crianças. Espero que não se importe, disse Pema, esposa de Tenzin, os Nômades do Ar são vegetarianos. Portanto, não há carne aqui. Tudo bem. Já estou acostumado, disse ele. Sabe, quando você é funcionário público e tem um empréstimo bancário para pagar, aprende a cortar gastos com coisas caras como carne e comer de vez em quando. Ovos, leite, queijo e coisas do tipo eram a sua opção. Além disso, como policial, ele preferia donuts e doces. A única vez que comia carne era quando estava com as tríades, bons tempos. Eles até tinham seus próprios chefes particulares. Isso é bom, porque é assim que você vai viver daqui para frente, disse Tenzin. Até ao voltar ao trabalho, ele assentiu com a cabeça. Depois do jantar, era a hora de dormir. Depois de dormir, era a hora de acordar cedo e treinar. Nos 15 dias seguintes, essa foi a vida dele. Capítulo 7. O Dominação do Ar nível 5, agilidade mais 1 ponto. Em 15 dias foi isso que ele conseguiu com treinamento intenso. 2 níveis em dobra de ar e 1 ponto em agilidade. Um único ponto de atributo. Ele se sentia um completo inútil. Mas por outro lado, ele tinha que ver o lado positivo. Ele guardou 2 pontos de habilidade que ganharia ao subir de nível 2 vezes. Então, não é um negócio de todo ruim. Além disso, ele havia aprendido muitos truques. Certo. Agora você pode fazer um combo completo de dobra de ar, disse Jinora. Sim. Akashi estava de pé no meio do campo de treinamento. Ele desferiu socos e chutes no ar, um forte jato de ar comprimido saindo da extremidade de seu membro e impulsionando-o com força por 1 metro. Ainda havia truques que ele não conseguia fazer, como criar aquela esfera de ar e viajar com ela. Isso, e outros truques. Mas agora ele conseguia disparar projéteis de ar com facilidade e praticar artes marciais com dobra de ar, embora com bastante dificuldade. Ainda havia alguns artefatos que ele não conseguiu examinar, mas que os filhos de Tenzin conseguiram. Mas se compararmos o progresso dele, ele próprio era um verdadeiro prodígio. Quanto ao fato de alguns dos filhos de Tenzin serem muito talentosos, bem, considere o seguinte. Algumas pessoas que jogam xadrez a vida toda têm como pior pesadelo enfrentar uma criança em um torneio. Então ele não se deixou sabotar. Na verdade, ele achava que era um dobrador de ar bastante competente.
Bem, levou algum tempo, mas você conseguiu chegar a um nível decente. Não é muito, mas não é ruim para alguém que treinou apenas 15 dias, disse Jinora, orgulhosa. Estou orgulhosa de poder te levar a esse nível. Akashi inclinou a cabeça e sorriu. Ele não sabia se devia ou não alimentar o ego dela. Mas o ego dela era um problema que Tenzin tinha que resolver. Bem, graças a você cheguei a este nível, disse ele. E estava completamente errado. Foi graças à orientação de todos e aos artefatos de treinamento que ele conseguiu economizar 2 pontos de habilidade. Mas tirando isso, como Tenzin passava a maior parte da semana na Câmara Municipal, ele acabou se acostumando a estar perto das crianças. A mãe estava bastante satisfeita por ele estar distraindo as crianças, enquanto ela apenas ficava sentada ao lado, tomando chá e observando ser atormentado por elas. De vez em quando brincavam com ele, de jogos como atirar projéteis de ar e queimada. Havia também aquela corrida de esferas de ar, mas ele não podia participar. Não, é graças a mim. Akashi. Mentir é feio. Meelo surgiu do nada e gritou. Claro, mestre, disse Akashi com a maior naturalidade. Mas as crianças de 3 ou 4 anos não entenderiam. Isso mesmo, gritou Meelo. E eu? Perguntou Ikki, que estava atrás deles. Você teve o papel mais importante, disse Akashi, contendo a vontade de gritar. Ele estava literalmente cuidando de seus mentores nos últimos dias. Ei, mas você disse eu ponto. Não, ele disse que eu sou o melhor. As crianças estavam prestes a começar uma discussão, mas a mãe deles apareceu a tempo. Ok, chega de irritar o Akashi no último dia dele, disse Pema ao se aproximar e pegar Meelo no colo. Ela disse para Akashi, as crianças gostam de você. Elas vão sentir sua falta. Sim, também sentirei falta deles. Mas tenho trabalho a fazer, respondeu Akashi. Não posso deixar meus superiores bravos comigo. Lin Beifong deve ser dura com você, disse Pema. Será que ela estava tentando fazer com que ele falasse mal da ex do marido dela? É melhor manter a neutralidade. Ah, chefe, não estou falando dela. Tem mais uns 3 ou 4 chefes antes dela, suspirou ele. De qualquer forma, vou tentar trazer lembrancinhas para as crianças da próxima vez. Obrigada. Só não se esqueça de falar com o Tenzin antes. Podemos visitar a mãe dele e você não encontrará ninguém, aconselhou ela. Deve ser muito difícil viajar do Reino da Terra do Norte até o Polo Sul em um bisão voador. Imagino quanto tempo levaria, pensou Akashi. Ele trocou algumas palavras com a família antes de Tenzin chegar com o bisão voador para levá-lo de volta à cidade. Pouco antes de partir, Akashi pediu a um dos dobradores de água da Ordem do Lótus Branco que curasse seus arranhões no rosto. Sabe, às vezes as crianças ficam brincalhonas e usam as unhas. As mais novas usam ferramentas afiadas em vez de unhas. Assim que Akashi chegou à cidade, Tenzin o colocou ao lado de seu apartamento no bisão voador. Akashi saltou. Certifique-se de praticar sempre que tiver oportunidade. É assim que você melhora, disse Tenzin. Vou levar isso em consideração. Além disso, não dê atenção ao que as crianças estão dizendo, acrescentou. Elas treinam há muito mais tempo do que você e você está progredindo mais rápido. Claro, disse Akashi. Visitarei você no conselho quando tiver tempo. Não se esqueça disso, disse ele. De qualquer forma, estou atrasado. Até mais, nômade do ar. Então ele se virou e voou para longe com seu bisão. Akashi olhou para o enorme bisão no céu. Durante muito tempo, nos últimos 15 dias, ele sentiu uma vontade enorme de gritar com Tenzin por ter chegado à sua casa com um bisão enorme. Akashi queria manter seu endereço em segredo agora que sua identidade como dobrador de ar havia sido revelada. Principalmente porque muitas pessoas estavam curiosas sobre ele e outras queriam fazer pesquisas a seu respeito. Mas como Tenzin havia chegado ao seu apartamento com um bisão voador naquele dia, ele sabia que alguém faria conexões. E a última coisa que ele queria era ser assediado por jornalistas em sua residência particular. De qualquer forma, as pessoas no poder sabem onde eu moro. Meu endereço está nos arquivos da delegacia. Preciso alugar este lugar o mais rápido possível e me mudar para os arredores, pensou ele ao entrar em casa. Ele caminhou em volta procurando sinais de arrombamento ou de alguém abrindo a porta sorrateiramente. Tudo estava em seu devido lugar. O local estava empoeirado, mas não sujo. Um pouco de dobra de ar poderia limpá-lo. Os papéis na borda da porta ainda estavam colados. Foi um alívio que ninguém parecesse ter descoberto seu endereço ainda. Ele sentou-se no sofá e uma sensação avassaladora o dominou. Finalmente, ele comemorou. Parecia que tinha passado anos sem ouvir crianças gritando. A paz. Ele se levantou, foi até a geladeira e pegou um pouco de carne seca e cerveja gelada. A cerveja era para treinar sua resistência a venenos, e a carne era porque ele sentia falta de proteína. Dessas duas afirmações, uma era verdadeira e a outra era mentira. 15 dias sem fumar, sem drogas, sem cigarros. Ótimo. Devo começar a pegar casos. Ok, é bom ter uma mesa e não precisar ficar em pé o tempo todo. Akashi soltou um longo assobio, olhando ao redor para seus colegas no escritório compartilhado. Havia um indivíduo específico que o havia provocado no passado, e agora era hora de dar o troco. Espero não engordar, disse ele, olhando para Manny. Ela cerrou os músculos da mandíbula, mas não disse nada, pois não tinha provas de que ele estivesse falando dela. Só espero que você não transmita DST para ninguém, resmungou ela. Akashi deu um sorriso irônico. Depois de algum tempo, ela começou a tocar as laterais da barriga. Akashi sorriu de canto enquanto pegava uma pasta que seu tenente lhe entregava. Era o primeiro caso que ele tinha que resolver como detetive. Certo, então temos uma denúncia de tráfico humano. Ontem no porto, todos desapareceram depois da chegada da polícia, como se fossem fantasmas. Ele folheou o jornal. Interessante. Apesar de este mundo ser semelhante ao seu mundo anterior, a semelhança não era perfeita. Aqui, eles não tinham especialistas técnicos avançados para analisar e coletar pistas biológicas na cena do crime. O tribunal sequer aceitou isso. Acho que devo fazer do jeito antigo. Akashi se levantou.
Amani, preciso ir a uma cena de crime, um caso de tráfico humano. Pergunte a outra pessoa. Você é o sargento. Este é meu primeiro trabalho como detetive e, pela lei, é sua obrigação me escoltar. Estive lá ontem. Não há nada que possamos fazer, disse ela, acenando com a mão. Além disso, ninguém vai aprovar seu orçamento extra. Você deveria simplesmente fazer o trabalho de campo. Não perca a chance de zombar de mim. Ele suspirou. Escute, a única razão pela qual preciso de você é para dirigir o carro. E se você não vier comigo, apesar da minha insistência, vou denunciá-lo ao tenente. Acho que você não quer isso na sua ficha. Ele não tinha carteira de motorista neste mundo, mas ela tinha. Por isso ele precisava de uma parceira temporariamente. Se havia algo que importava para essa garota, era a carreira. E se havia algo que ela detestava, eram manchas na sua carreira. Ninguém lia os relatórios e reclamações sobre os policiais deste departamento, a menos que fosse algo muito sério. Mas algumas pessoas focadas na carreira ficavam muito irritadas com esses relatórios. Era como uma espinha de peixe na garganta delas. Se você não encontrar nada, vou registrar uma queixa por desperdício de tempo e recursos humanos valiosos. Amani revirou os olhos e se levantou. Acho que você está cobrando preços muito altos, comentou ele. Tanto faz, disse ela. Em pé diante de um enorme armazém, Akashi colocou as mãos na cintura. Atrás dele, havia 2 outros carros de polícia. Os sargentos havia trazido para prestar auxílio. Ao redor do local, havia fita amarela. E por perto, havia algumas pessoas que vieram bisbilhotar. A presença de policiais sempre desperta a curiosidade. Mas ninguém dedurou. Ele tinha um spray na mão. Ainda me pergunto o que aquele spray tem a ver com a cena do crime, disse ela. Neste mundo, as pessoas poderiam criar carros, dirigíveis, navios avançados e mísseis. Alguém poderia até mesmo construir robôs. Para criar tais coisas, é necessário que existam conhecimentos de química básica e avançada. Até mesmo para criar rodas de carro, são necessários processos complexos. E assim, ele acreditava que alguns produtos deveriam existir neste mundo. E esse pequeno detalhe não lhe passou despercebido. A química era bastante avançada, mas a medicina forense ainda não havia sido utilizada. Ele segurava o frasco de spray, que continha luminol. Podia comprá-lo num laboratório de química no caminho. Se entrasse em contato com sangue escondido, o luminol oxidaria e produziria luz. Isso era algo que os criminosos deste mundo ainda desconheciam. Bem, isto fica perto de um porto, então, logicamente, se houvesse traficantes de pessoas aqui, eles fugiriam pelo mar e seriam perseguidos pela marinha. Mas nada disso aconteceu, comentou Akashi. O caso está prestes a ser encerrado. A falta de provas, além de tudo ter sido completamente distorcido, disse ela. Não necessariamente. Akashi avistou um ponto preto no canto. Ele caminhou até lá, abaixou-se e começou a cheirá-la. Essa é a sua pista? Ela o seguiu. Cheira a cocaína e cigarro, comentou. Se eu estivesse trabalhando aqui e ouvisse a polícia chegando, jogaria isso ali mesmo. Ele apontou para um lado, atrás de uma caixa, e pegou uma bituca de cigarro. Leu a marca e, em seguida, pegou o spray e espalhou o conteúdo por ali. Padrões brilhantes em tons de azul e roxo emitiam uma luz tênue. Certo. Parece que alguém estava fumando aqui e de alguma forma se feriu na mão. Algumas gotas de sangue aqui e ali. Akashi continuou trabalhando, borrifando o chão e seguindo as gotas de sangue. Pelo padrão, parece que ele estava andando por aqui. Ah, olha, mais respingos de sangue. Alguém levou um soco na cara e foi arrastado. Até aqui. Akashi continuou marchando até chegar a uma enorme pilha de lixo, madeira, metal e tudo mais. Qualquer um pensaria que jogaram lixo aqui. Que tipo de absurdo você está fazendo? Você acabou de pulverizar isso e tudo mais. Sim. Akashi acenou com a mão enquanto se virava para as pessoas que assistiam através da fita. Mantenham as pessoas por perto e detenham qualquer um que cheire a cigarro. Se houver alguma marca de ferimento na mão, interroguem-nos. E chamem algumas pessoas para mover a pilha para cá. Acredito que as pessoas estejam escondidas lá embaixo. Alguém já estava tentando escapar. Akashi deu um sorriso irônico. Ali estava ele com a oportunidade de ganhar alguns pontos de experiência. Ele se virou e correu em direção a ele, dobrando o ar ao redor dos pés, ganhando um pequeno impulso a cada chute para trás. Ele talvez não dominasse a dobra de ar, mas era criativo o suficiente para usá-la de certas maneiras. Aproveitando o impulso do ar, Akashi, num instante, alcançou o homem que começara a correr. O homem parou e olhou para Akashi, assustado. Ele gritou: "Por que diabos você está me seguindo? Por que você está correndo? Isso é da sua conta? Estou atrasado para o trabalho. Então, você não se importa se eu cheirar sua mão? Que tipo de pervertido você é?" "Do tipo bonito", disse ele, agarrando a mão do homem. Ao redor do dedo, havia uma marca de ferimento, provavelmente causada pela borda de uma lata de refrigerante. Akashi a pegou, cheirou e definitivamente tinha cheiro de cigarro. Sua mão alcançou o bolso do suspeito e pegou um maço de cigarros. E de fato, era da mesma marca do que ele havia encontrado. "Certo. Agora você é o suspeito número 1. Da próxima vez, não volte à cena do crime", disse ele. "Por que você?" Cerrando os dentes, o homem não tentou negar. Em vez disso, atacou Akashi com um punhado de fogo, socando-o em seu rosto. Reagindo mais rápido que o normal, Akashi inclinou a cabeça para o lado. Ele acertou uma joelhada nos testículos do homem antes de torcer sua cintura e virá-lo de cabeça para baixo, seguido por um soco rápido na bochecha, e o imobilizou com uma joelhada. Akashi pensou em uma maneira criativa de usar a dobra de ar nessa situação. Ele poderia simplesmente pressionar o ar contra o ouvido do homem batendo nele, e isso o mataria instantaneamente. Mas ele não podia fazer isso sem motivo. Derrotando um dobrador de fogo iniciante? E mais 300 de experiência. Com uma árvore de habilidades oculta foi descoberta da vida anterior do hospedeiro. Artes marciais nível 4.
Um dobrador de metal para as algemas, por favor, disse Akashi virando-se. Todos o encaravam com certo choque, até que um dobrador de metal se aproximou, algemou o homem e o levou embora. A pilha no canto da sala foi removida, deixando o chão com aparência normal por baixo. A Manny dobrou a terra, criando um buraco que dava acesso a um túnel. Olha só, se não é um túnel subterrâneo, Akashi sorriu de canto. Pessoal, não se esqueçam de avisar que fui eu quem descobriu isso. Capítulo 8. Como você descobriu isso? Perguntou o sargento enquanto todos estavam de pé em frente ao túnel. Experiência, respondeu Akashi casualmente. Você começou a trabalhar como detetive recentemente. Eu sou detetive há 10 anos e sargento há 5, e não me adaptei, respondeu ela. Nossa, a carreira dela é mais antiga que a minha, pensou ele. Acho que tem algo a ver com minha vida passada, respondeu ele. Neste mundo, acreditava-se em reencarnação. Só que, nesse caso, a pessoa perdia a memória. Chega de conversa fiada. Foi a mãe do chefe de polícia quem criou a polícia, e a geração dela não é tão antiga assim. Eu sou natural, respondeu ele. Não há outra explicação. E como diabos você sabia que aquele spray poderia ajudar a rastrear o sangue mais facilmente? Li em química que se essa matéria fosse misturada com ferro, ela brilharia. Pensei que se restassem alguns vestígios de sangue, isso poderia me ajudar a rastreá-la. Você deveria tentar entrar em contato com revistas de ciência. Elas podem ser úteis, Akashi deu de ombros. De qualquer forma, vou me afastar dessa. Entre você. Acredito que isso levará ao local onde eles escondem os humanos. Por que você não entra também? Eu poderia ficar preso, e eu não sou um dobrador de terra. Argue, vou chamar reforços. Claro. Muito em breve chegou um grande dirigível com esquadrões trajados com armaduras de metal descendo. Um esquadrão entrou no túnel e adentrou o local. Quanto a Akashi, ele saiu do armazém e caminhou ao redor dele, seguindo a direção do prédio. Se seu instinto estivesse certo, então, no momento em que o prédio foi denunciado, os traficantes de pessoas levaram os outros pelo túnel até um prédio próximo. Provavelmente eram um trio de dobradores de terra, já que conseguiam esconder o túnel facilmente sem deixar vestígios de uma porta secreta. Felizmente, o sangue o havia guiado até lá. Ele não era exatamente bom em rastrear sangue, mas em sua vida anterior, trabalhará com outros e aprenderá uma coisa ou outra com eles. Era preciso manter a mente aberta. Akashi encostou-se a uma parede e agachou-se perto de uma porta. Bang bum blim. Sons de lutas, travadas por dobradores de terra, ecoavam aqui e ali. Gritos também podiam ser ouvidos. A porta logo se abriu e alguém começou a correr para fora dela. Akashi estendeu o pé, fazendo o homem tropeçar, antes de chutá-lo na cabeça e deixá-lo inconsciente. É derrotando um bandido não dobrador, mas sem de experiência. Você subiu de nível 4? É mais 2 pontos de atributo. É mais 1 ponto de habilidade. Akashi bateu palmas e sorriu. Ele deveria entrar e ajudar seus colegas policiais. Embora soubesse que seria repreendido por tentar ajudar, não havia nada que pudesse fazer para se impedir de fazê-lo. Como ele se lembrava, não havia outra escolha, a menos que quisesse ser provocado pelos filhos de Tenzin. Ok. Ele entrou e nossa, teve que admitir, havia terra voando por toda parte e fios de metal voando. Virando a esquina, era possível ver pessoas algemadas, escondidas em gaiolas. A maioria eram jovens adolescentes, aguardando para serem colhidos. Esses filhos da puta estão profundamente envolvidos com tráfico de órgãos humanos, pensou ele. Uma organização dessas não é simplesmente um negócio da tríade, mas sim uma que contrata a tríade. Tem médicos por trás e homens ricos para comandar uma coisa dessas. E mesmo que a gente salve essas pessoas, enquanto a cabeça da serpente não for cortada, eles vão recomeçar tudo de novo em outra associação criminosa. Puta merda, como eu odeio o crime organizado. Eu devia ter continuado nos homicídios. Seria mais fácil de resolver. Akashi abriu seu sistema e rapidamente colocou 2 pontos em agilidade, aumentando a agilidade 9. Quanto à dobra de ar, ele planejava não aumentá-la até que fosse necessário. Afinal, só ficaria mais difícil aumentar os níveis com treinamento, e investir pontos de habilidade nos primeiros níveis parecia um desperdício. Mas por outro lado, se ele se encontrasse em uma situação de urgência, jamais hesitaria. Afinal, de que adianta ter pontos de habilidade se você está prestes a perder a vida? Ele então entrou para ajudar seus companheiros dobradores de metal. Ele analisou a situação e decidiu fazer o que sabia que lhe seria mais útil. Roubar a morte. Isso mesmo. Matar continua sendo a melhor e mais cruel estratégia em todos os jogos. No entanto, como as pessoas neste mundo não simplesmente sobem de nível, a estratégia não pareceu muito maldosa. Ele entrou e encontrou alguém escondido atrás de uma caixa, tomando cuidado com 2 fios de metal que voavam em sua direção, enviados por um dobrador de metal. Akashi voou atrás dele, impulsionando-se com dobra de ar antes de se posicionar atrás de seu alvo. Em um instante, ele o atingiu com força na nuca. A velocidade do soco foi muito maior do que a de um soco comum, graças aos pontos de agilidade aumentados. E em termos de física, o que importava era a velocidade e a força do soco. Quanto à força, isso importava muito, porque no momento em que nocauteou o cara, sentiu que seu punho estava prestes a quebrar. A menos 5 de HP, é mais 250 de experiência. Esse foi um adversário muito forte para ele, que lhe rendeu 250 pontos de experiência mesmo com a ajuda de um policial. Akashi parou em cima da caixa e fez um sinal de positivo para o dobrador de metal, convidando-o a entrar. Olha só para você, disse o dobrador de metal com um sorriso irônico enquanto dobrava metal de sua armadura para algemar o homem inconsciente. Por que você parece tão orgulhoso? Não faz muito tempo, você estava gritando por socorro contra Zazu. Agora, você está ajudando na operação policial. O que posso dizer? Sou um cara durão. Akashi cruzou os braços e virou a cabeça. Procure outra pessoa para ajudar.
Parece que estamos o sobrecarregando. Ei, nunca subestime o que uma pequena ajuda pode fazer, disse Akashi, virando-se e correndo atrás de alguém que começou a correr. Ele fez o que fez. Ganhar pontos de experiência, perder pontos de vida e o mais importante, nocautear as pessoas com socos. Havia algo interessante. Se ele colocasse a mão na frente da boca e tentasse puxar o ar de volta, elas desmaiavam ou cambaleavam. Na maioria das vezes conseguiam ficar inconscientes. E no final do dia, Akashi poderia subir mais um nível. Você subiu de nível? A nível 5? É mais 2 pontos de atributo. É mais 1 ponto de habilidade. Ashi 20 de 100. HP 30 de 100. Não é um mau negócio, considerando o esforço que ele teve que fazer. Ao final do dia, a maioria dos traficantes de pessoas foi presa, enquanto alguns conseguiram escapar. Todas as pessoas sequestradas foram resgatadas e libertadas. Akashi não sabia porque o ambiente ficou repentinamente silencioso quando ele entrou em seu escritório compartilhado. A maioria de seus colegas o encarava em silêncio. A mesa de seu sargento tinha uma pilha de revistas científicas, como se já tivessem acreditado em suas bobagens. Akashi, sentindo-se constrangido, caminhou até sua mesa. Ele não queria mais trabalhar em interrogatórios, mas também não queria que as pessoas ficassem olhando para ele. Como você fez isso? Perguntou alguém. Fez o quê? Encontre o túnel, disse ele. Você encontrou alguém por causa de uma gota de cocaína e até conseguiu dizer que era um deles pelo cheiro do cigarro e pela marca. A lei de causa e efeito, Akashi deu de ombros. Sabe, essa lei era universal. É possível rastrear o início do universo até o Big Bang, mas não se encontra nada além disso, porque naquele momento nada existia. Você encontrou isso em uma revista científica? Perguntou outra pessoa. Akashi sentiu uma repentina náusea ao ouvir tal pergunta. Ele respondeu com uma expressão inexpressiva, sim. Qual volume? Eu esqueci. Droga. O tenente Boba entrou e caminhou até Akashi. Parabéns por resolver seu primeiro caso. Só tive sorte, respondeu Akashi, fingindo humildade. Mas por dentro, ele fervia. Louvado seja eu, mortais. Sempre me dava uma sensação boa derrubar alguém, especialmente se essa pessoa merecesse. Então, como está indo a investigação? Perguntou Akashi. Eles estão envolvidos na venda de órgãos humanos. Ainda não encontramos os fornecedores nem os receptores. As pessoas por trás disso parecem ser de fora do país. Já que a maioria deles são dobradores de terra, devemos tentar ligá-los a um dos reinos da terra. Infelizmente, isso está além do nosso poder. Somente a rainha da terra tem autoridade para iniciar isso. Que pena. Encaminhamos o caso ao chefe de polícia e ao Departamento de Assuntos Nacionais. Que bom que vocês fizeram isso. Akashi esticou os braços. Ele havia resolvido um caso e agora podia descansar um pouco, porque, sejamos francos, não se esperava que pessoas como ele tivessem uma alta taxa de sucesso. Em seu departamento, esperava-se que resolvessem um caso em 3 meses, visto que se tratava de crime organizado. A maior parte do trabalho durante esses meses consistia em seguir pistas, e na maioria das vezes os casos eram arquivados por falta de provas. De qualquer forma, você deveria comemorar seu primeiro caso. Tire a noite de folga e beba com os rapazes. Disse Boba. Prefiro não. Akashi balançou a cabeça. É uma ordem, insistiu Boba. Vamos lá, cara. Se você quer me recompensar, me dê um bônus, disse Akashi. Sabe, isso é algo que a chefe pode fazer. E ela já está irritada porque um dos vereadores está no pé dela por causa do orçamento. Então, nem tente. Deixe-me adivinhar. Tá, Horló. Como você sabia? Perguntou Boba. Akashi resmungou. Ele é o único idiota que não se importa com a cidade e só pensa em obter vantagens pessoais. Tudo que ele quer é poder político e alimentar o próprio ego. Sabe, para cada membro do conselho, você encontra alguém que diz exatamente as mesmas palavras. Não siga o que todo mundo diz. Mas ele está tentando cortar nosso orçamento. Ele acha que estamos trabalhando de graça? O que posso dizer? Devemos esperar que o prefeito volte e apresente uma queixa. De qualquer forma, eles não podem fazer nada contra o departamento de polícia, pois isso só prejudicaria a cidade. Tanto faz, suspirou Akashi, irritado. Qual a vantagem de fazer um bom trabalho se você não vai receber bônus? De qualquer forma, bom trabalho. Volte amanhã para escolher outra maleta. Acho que você vai gostar desta. Tem a ver com drogas? Sim, minha especialidade. De qualquer forma, estou indo embora. Obrigado, Boba. De nada. Akashi concluiu seu trabalho do dia. Ele interrogou alguns dos presos, tentando obter informações deles. Mas foi difícil fazê-los falar. A única coisa boa neste mundo é que ele não tem advogados. Mas ao mesmo tempo é ruim, pois pode prejudicar inocentes. Mas neste caso não havia ninguém inocente. Após o término do expediente, Akashi pôde sair mais cedo antes do horário normal. Ele saiu com os amigos para tomar uns drinks e comemorar a resolução de seu primeiro caso. E resistência a veneno nível 2? Apesar de ter bebido bastante, ele não sentiu tanto prazer quanto gostaria. Então, depois de alguns goles, acabou pedindo um refrigerante, já que era melhor para o seu paladar. E graças à sua habilidade de resistência a venenos, o álcool estava sendo metabolizado mais rápido que o normal, e ele estava lentamente ficando sóbrio. Depois disso, ele pegou um táxi compartilhado com os outros. Mas, de repente, ouviu-se um estrondo na estrada. O pneu explodiu. O motorista se desculpou, dizendo que trocaria o pneu e voltaria em breve. Mas então, havia algo no ar, um estranho cheiro de álcool. Por que tem gás aqui? Perguntou Akashi. Ele virou a cabeça e viu seus colegas adormecendo. De repente, ele sentiu náuseas, sua visão turvou e tudo se transformou em duas coisas. Gás venenoso? Os outros desmaiaram, mas ele não, graças à resistência do seu corpo. De repente, seu cérebro fez algumas conexões. Estou sendo sequestrado? Merda. Droga. Eu não queria fazer isso. Mas não me resta outra escolha. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro.
Muito obrigado.